Capítulo 20. A vocação. Com exceção das pessoas totalmente inválidas, todo ser humano tem de servir para alguma coisa na vida. O difícil é saber para o que serve cada indivíduo. Se há alguma coisa verdadeiramente importante neste mundo, é conhecer a nós mesmos. Raro é aquele que conhece a si mesmo, e ainda que pareça incrível, é difícil encontrar na vida alguém que tenha desenvolvido o sentido vocacional. Quando alguém está plenamente convencido do papel que tem de representar na existência, faz de sua vocação um apostolado, uma religião, e se converte, de fato, e por direito próprio em um apóstolo da humanidade. Quem conhece sua vocação ou quem chega a descobri-la por si mesmo, passa por uma tremenda mudança. Já não busca o sucesso, pouco lhe interessa o dinheiro, a fama, a gratidão, etc. Seu prazer está na alegria que lhe proporciona o haver respondido a um chamado íntimo, profundo, desconhecido, de sua própria essência interna. O mais interessante de tudo isso é que o sentido vocacional nada tem que ver com o eu, pois, ainda que pareça estranho, o eu se aborrece com a nossa própria vocação, porque o eu só apetece suculentas entradas monetárias, posição, fama, etc. O sentido da vocação é algo que pertence à nossa própria essência interior, é algo muito de dentro, muito profundo, muito íntimo. O sentido vocacional leva o homem a investir com verdadeiro denodo e verdadeiro desinteresse nas mais tremendas empresas, às custas de todo tipo de sofrimentos e calvários. Portanto, é apenas normal que o eu não goste da verdadeira vocação. O sentido da vocação conduz-nos, de fato, pela senda do heroísmo legítimo, ainda que tenhamos de suportar estoicamente todo tipo de infâmias, traições e calúnias. O dia em que um homem possa dizer de verdade, eu sei quem sou eu e qual é a minha verdadeira vocação, a partir desse instante começará a viver com verdadeira retidão e amor. Um homem assim vive em sua obra, e sua obra nele. Realmente, são bem poucos os homens que podem falar assim, com verdadeira sinceridade de coração. Aqueles que falam assim são os seletos, aqueles que têm em grau superlativo o sentido da vocação. Achar a nossa verdadeira vocação é, fora de toda dúvida, o problema social mais grave, o problema que se encontra na própria base de todos os problemas da sociedade. Encontrar ou descobrir nossa verdadeira vocação individual equivale, de fato, a descobrir um tesouro muito precioso. Quando um cidadão encontra, com toda certeza e fora de toda dúvida, seu verdadeiro e legítimo ofício, torna-se, por este único fato, insubstituível. Quando nossa vocação corresponde totalmente de forma absoluta à posição que ocupamos na vida, exercemos nosso trabalho como um verdadeiro apostolado, sem cobiça alguma e sem desejo de poder. O trabalho, em vez de produzir em nós cobiça, aborrecimento ou desejo de mudar de profissão, nos traz alegria verdadeira, profunda, íntima, ainda que tenhamos de suportar pacientemente uma dolorosa via crucis. Podemos verificar na prática que, quando o posto não corresponde à vocação do indivíduo, ele só pensa em função do mais. O mecanismo do eu é o mais. Mais dinheiro, mais fama, mais projeção, etc. Então, como é apenas natural, o sujeito costuma se tornar hipócrita, cruel, explorador, impiedoso, intransigente, etc. Se estudarmos detidamente a burocracia, poderemos comprovar que rara vez na vida o posto corresponde à vocação individual. Se estudarmos de forma minuciosa as diferentes associações do proletariado, poderemos evidenciar que, em bem raras ocasiões, o ofício corresponde à vocação individual. Quando observamos cuidadosamente as classes privilegiadas, sejam elas do leste ou do oeste do mundo, podemos perceber a falta total do sentido vocacional. Os chamados meninos de bem, agora assaltam a mão armada, violam mulheres indefesas, etc., para matar o tédio. Não tendo encontrado sua posição na vida, andam desorientados e se convertem em rebeldes sem causa, só para variar um pouco. É espantoso o caótico estado da humanidade nesta época de crise mundial. Ninguém está contente com seu trabalho, porque a posição não corresponde à vocação. Chovem pedidos de emprego porque ninguém tem vontade de morrer de fome, mas os pedidos não correspondem à vocação daqueles que solicitam. Muitos motoristas deveriam ser médicos ou engenheiros. Muitos advogados deveriam ser ministros e muitos ministros deveriam ser alfaiates. Muitos engraxates deveriam ser ministros e muitos ministros deveriam ser engraxates, etc. As pessoas estão em postos que não lhe correspondem, que nada tem que ver com a sua verdadeira vocação individual. Devido a isso, a máquina social funciona pessimamente. Isto é semelhante a um motor que estivesse estruturado com peças que não lhe correspondem, e o resultado tem de ser inevitavelmente o desastre, o fracasso, o absurdo.
temos podido comprovar plenamente na prática que, quando alguém não tem disposição vocacional para ser guia, instrutor religioso, líder político ou diretor de alguma associação espiritualista, científica, filantrópica, literária, etc., só pensa em função do mais e se dedica a fazer projetos e mais projetos com propósitos secretos e inconfessáveis. É óbvio que, quando o posto não corresponde à vocação individual, o resultado é a exploração. Nesta época terrivelmente materialista em que vivemos, o cargo de professor está sendo arbitrariamente ocupado por muitos mercadores que nem remotamente têm vocação para o magistério. O resultado de semelhante infâmia é a exploração, crueldade e falta de verdadeiro amor. Muitos sujeitos exercem o magistério exclusivamente com o propósito de conseguir dinheiro para pagar seus estudos na faculdade de medicina, de direito ou engenharia, ou ainda porque simplesmente não encontram nada mais para fazer. As vítimas de tal fraude intelectual são os alunos e alunas. O verdadeiro professor por vocação é muito difícil de ser encontrado hoje em dia, e esta é a melhor sorte que podem chegar a ter os alunos e alunas de escolas, colégios e universidades. A vocação do professor está sabiamente traduzida na comovente obra de Gabriela Mistral, intitulada A Oração da Professora. Diz a professora do interior, dirigindo-se ao divino, ao mestre secreto: dai-me o amor único de minha escola, que nem a queimadura da beleza seja capaz de roubar minha ternura de todos os instantes. Mestre, torna perdurável o fervor e passageiro o desencanto. Arranca de mim este impuro desejo de mal entendida justiça que ainda me turva, a mesquinha insinuação de protesto que sobe de mim quando me ferem, que não me doa a incompreensão nem me entristeça o esquecimento daqueles a quem ensinei. Dai-me ser mais mãe que as mães, para poder amar e defender como elas o que não é carne de minha carne. Dai-me alcance para fazer de uma de minhas crianças meu verso perfeito e a deixar nela cravado, minha mais penetrante melodia, para quando meus lábios não cantarem mais. Mostra-me possível teu evangelho em meu tempo, para que não renuncie à batalha de cada dia e de cada hora por ele. Quem pode medir a maravilhosa influência psíquica de um professor assim inspirado, com tanta ternura, pelo sentido de sua vocação? O indivíduo encontra sua vocação por um destes três caminhos. Em primeira, o autodescobrimento de uma capacidade especial. Segunda, a visão de uma necessidade urgente. Terceira, a muito rara direção dos pais e professores que descobriram a vocação do aluno ou aluna mediante a observação de suas aptidões. Muitos indivíduos descobriram sua vocação em determinado momento crítico de sua vida, frente a uma situação séria que reclamava solução imediata. Gandhi era um advogado qualquer quando, por causa de um atentado contra os direitos dos hindus na África do Sul, cancelou sua passagem de volta para a Índia e ficou para defender a causa de seus compatriotas. Uma necessidade momentânea o encaminhou para a vocação de toda a sua vida. Os grandes benfeitores da humanidade encontraram sua vocação diante de uma crise situacional que reclamava solução imediata. Recordemos Oliver Cromwell, o pai das liberdades inglesas, Benito Juárez, o forjador do Novo México, José de San Martín, Simão Bolívar, os pais da independência sul-americana, etc. Jesus Cristo, Buda, Maomé, Hermes, Zoroastro, Confúcio, Fuji, etc., foram homens que, em determinado momento da história, souberam compreender sua verdadeira vocação e se sentiram chamados pela voz interior que emana do íntimo. A educação fundamental está chamada a descobrir por diversos métodos a capacidade latente dos estudantes. Os métodos que a pedagogia extemporânea está utilizando atualmente para descobrir a vocação dos alunos e alunas são, fora de toda dúvida, cruéis, absurdos e impiedosos. Os questionários vocacionais foram elaborados por mercadores que arbitrariamente ocupam o cargo de professor. Em alguns países, antes dos cursos preparatórios e vocacionais, os alunos são submetidos à mais horrível crueldade psicológica. Fazem-lhes perguntas sobre matemática, civismo, biologia, etc. O mais cruel destes métodos é o famoso teste psicológico, índice QI, intimamente relacionado com a rapidez mental. De acordo com o tipo de resposta, o aluno será qualificado e engarrafado em um dos três bacharelatos, em primeira, física, matemática, etc. Segunda, ciências biológicas e terceira, ciências sociais. Dos físico-matemáticos, saem os engenheiros, os arquitetos, os astrônomos, os aviadores, etc. Das ciências biológicas, saem os farmacêuticos, os enfermeiros, os biólogos, os médicos, etc. Das ciências sociais, saem os advogados, os literatos, os doutores em filosofia e letras, os administradores de empresas, etc. O plano de estudo em cada país é diferente, e é claro que não é em todos os países que existem estes três bacharelatos.
Em muitos países, só existe um bacharelato e terminado este o aluno passa para a universidade. Em alguns países, a capacidade vocacional do estudante não é examinada e ele entra na faculdade com o desejo de formar-se numa profissão para ganhar a vida, mesmo quando ela não coincide com suas tendências inatas, com seu sentido vocacional. Há países em que se examina a capacidade vocacional dos estudantes e há nações em que não se examina. É absurdo não orientar vocacionalmente os estudantes, não examinar suas capacidades e tendências inatas. Os questionários vocacionais são estúpidos, bem como todo esse jargão de perguntas dos testes psicológicos, dos índices de QI, etc. Esses métodos de exame vocacional não servem porque a mente tem seus momentos de crise e se o exame se verifica num desses momentos, o resultado é o fracasso e a desorientação do estudante. Os professores já puderam verificar que a mente dos alunos tem, como o mar, suas altas e baixas marés, seu plus e seu minus. Existe um biorritmo nas glândulas masculinas e femininas, assim como existe um biorritmo na mente. Em determinadas épocas, as glândulas masculinas encontram-se em plus e as femininas em minus ou vice-versa. A mente também tem o seu plus e o seu minus. Quem quiser conhecer a ciência do biorritmo, aconselhamos que estude a famosa obra intitulada Biorritmo, escrita pelo eminente sábio gnóstico Rosacruz, o Dr. Arnold Krumheller, médico-coronel do Exército Mexicano e professor de medicina na Faculdade de Berlim. Afirmamos enfaticamente que uma crise emocional ou um estado de nervosismo psíquico, diante da difícil situação de um exame, pode levar um estudante ao fracasso durante o exame vocacional. Afirmamos que qualquer abuso do centro do movimento, produzido talvez por algum esporte, por uma excessiva caminhada ou por um trabalho físico árduo, pode dar origem a uma crise intelectual, ainda que a mente se encontre em plus, e conduzir o estudante ao fracasso durante um exame vocacional. Afirmamos que uma crise qualquer relacionada com o centro instintivo, talvez em combinação com o prazer sexual ou com o centro emocional, pode levar o estudante ao fracasso durante um exame vocacional. Afirmamos que uma crise sexual qualquer, uma síncope de sexualidade reprimida ou um abuso sexual, pode exercer uma influência desastrosa sobre a mente e levá-la ao fracasso durante um exame vocacional. A educação fundamental ensina que os germes vocacionais estão depositados não somente no centro intelectual, mas também em cada um dos outros 4 centros da psicofisiologia da máquina orgânica. É urgente ter em conta os 5 centros psíquicos chamados intelecto, emoção, movimento, instinto e sexo. É absurdo pensar que o intelecto seja o único centro de cognição. Se examinamos exclusivamente o centro intelectual com o propósito de descobrir as aptidões vocacionais de determinado sujeito, além de cometermos uma grave injustiça, que é, de fato, muito prejudicial para o indivíduo e para a sociedade, incorremos em um erro, porque os germes da vocação não estão contidos apenas no centro intelectual, mas também em cada um dos outros 4 centros psicofisiológicos do indivíduo. O único caminho óbvio para se descobrir a verdadeira vocação dos alunos e alunas é o amor verdadeiro. Se pais de família e professores se associarem em mútuo acordo para investigar no lar e na escola, para observar detalhadamente os atos dos alunos e das alunas, poderão descobrir as tendências inatas de cada um deles. Este é o único caminho que permitirá aos pais de família e aos professores descobrir o sentido vocacional dos alunos e alunas. E isto exige verdadeiro amor de pais e mestres. É óbvio que se não existe verdadeiro amor nos pais e mães de família e autênticos mestres vocacionais, capazes de se sacrificarem de verdade por seus discípulos e discípulas, este empreendimento torna-se impraticável. Se os governos querem de verdade salvar a sociedade, precisam expulsar os mercadores do templo com o látego da vontade. Uma nova época cultural deve ser iniciada difundindo-se por todas as partes a doutrina da educação fundamental. Os estudantes precisam defender seus direitos corajosamente, e exigir dos governos verdadeiros professores vocacionais. Felizmente, existe a formidável arma das greves e os estudantes têm esta arma. Em alguns países, já existem nas escolas, colégios e universidades certos professores orientadores que realmente não são vocacionais, o posto que ocupam não coincide com suas tendências inatas. Esses mestres não podem orientar os outros porque nem a si próprios puderam orientar. Necessita-se com urgência de verdadeiros mestres vocacionais capazes de orientar inteligentemente os alunos e alunas. É necessário saber que, devido à pluralidade do eu, o ser humano representa automaticamente diversos papéis no teatro da vida. Os rapazes e moças têm um papel para a escola, um para as ruas e outro para o lar. Se quisermos descobrir a vocação de um jovem ou de uma jovem, temos de observá-los na escola, no lar e nas ruas. Este trabalho de observação só pode ser realizado por pais e professores verdadeiros em íntima associação.
Na pedagogia antiquada, existe também um sistema de observação das qualificações para deduzir vocações. O aluno que se distinguiu em civismo com as mais altas notas será classificado como um possível advogado, o que se distinguiu em biologia se o define como um médico em potencial e o que se destacou em matemática como um possível engenheiro, etc. Este absurdo sistema de se deduzir vocações é demasiado empírico porque a mente tem os seus altos e baixos não só na forma total já conhecida como também em certos estados particulares especiais. Muitos escritores que na escola foram péssimos estudantes de gramática, destacaram na vida como grandes professores de linguagem. Muitos engenheiros notáveis tiveram sempre na escola as piores notas em matemática, e infinidade de médicos foram na escola reprovados em biologia e ciências naturais. É lamentável que muitos pais de família em vez de estudar as aptidões de seus filhos só vejam neles a continuidade de seu querido ego, eu psicológico, o mim mesmo. Muitos pais advogados querem que seus filhos continuem em seu escritório, e muitos empresários querem que seus filhos continuem dirigindo seus interesses egoístas, sem se interessar no mínimo com o sentido vocacional deles. O eu quer sempre subir, chegar ao topo da escada, fazer-se sentir, e quando suas ambições fracassam, buscam alcançar através de seus filhos o que por si mesmos não conseguiram atingir. Esses pais ambiciosos metem seus filhos e suas filhas em postos e carreiras que nada têm que ver com o sentido vocacional deles.